Olá, meu nome é Vânia Alvarado, sou chilena, historiadora, estudante do Programa de Mestrado em Integração Contemporânea da América Latina da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA, e venho aqui apresentar em linhas gerais um tema muito importante da história latino-americana, que é a luta política dos povos originários, centrando-me na história recente chilena. Desde o 18 de outubro de 2019, o Chile tem experimentado uma série de protestos sociais massivos, conhecidos como estallido social. Inicialmente, fruto de um descontentamento com o aumento da passagem do metrô e a violência policial, mas isso transmutou-se em um mal-estar geral. O estallido, fiel à sua definição, significou um ato multifacetado de alteração da ordem pré-estabelecida que reuniu vários atores, mudando o cenário do Chile de ser um oásis sul-americano neoliberal a um país intrépido que mostrava sua verdadeira raiva e ressentimento contido por uma receita social que estava chegando ao fim. Essa consciência tem se perpetuado nas ruas, pois a população exige que o Estado se torne garantidor de direitos, bem como emana do entendimento de que os aspectos mais íntimos do cotidiano se relacionam com a Carta Fundamental que nos rege, desde a ditadura civil-militar, e que impõe um modelo neoliberal ancorando sua estrutura e perpetuando as desigualdades. O Chile se posiciona mundialmente como uma das poucas democracias que, ao longo da sua história nacional, não definiu seu marco constitucional por meio de um processo livre e aberto. Por isso, as constituições de 1833, 1925 e 1980 não cumprem essa característica democrática. Já o plebiscito de outubro de 2020 deixou em evidência a necessidade de mudanças, já que, por meio de uma ampla e esmagadora vitória, a opção do aprovo contou com 78,27%, por meio de uma Assembleia Constituinte, com 78,99% dos votos. Terminado o plebiscito, aspectos importantes tiveram que ser revistos. Entre eles estava a paridade de gênero e a participação dos povos indígenas e afrodescendentes. Destas três discussões, duas foram vitoriosas graças ao fato de que o Chile hoje tem um movimento social e político muito mais amplo que décadas atrás. Historicamente, a participação de nós, mulheres, em cargos eleitos pelo povo tem sido limitada pela divisão sexual do trabalho e pelos papéis de gênero tradicionalmente paternalistas, mas com o estallido social, vários movimentos feministas e dissidentes conseguiram pressionar o legislativo, de forma que finalmente, o 4 de março de 2020, a paridade de gênero foi aprovada no Congresso. Por meio da frase Nunca mais sem nós, enfatizamos que não aceitaremos mais ficar à margem da história nem das decisões políticas, econômicas e sociais do país. Outra questão fundamental do processo constituinte deve ser a relação que o Estado mantém com a população indígena e a falta de compreensão e interesse pelas diversas visões do mundo dos 9 povos reconhecidos. Durante as manifestações, a retirada de estátuas e monumentos que destacam a figura de invasores, colonizadores e genocidas se fez presente em todo o território nacional. Com isso, foi feito um apelo para ressignificar e decolonizar a história oficial e revalorizar uma história vista de baixo. Em 17 de dezembro de 2020, foi aprovada por unanimidade a reserva de 17 cadeiras para representantes dos povos indígenas, após mais de 3 meses de discussão e negociações, já que o pedido inicial era de 24 cadeiras. Outra vitória foi promover que esse voto fosse realizado por meio de um processo de autoidentificação dos cidadãos em relação a esses povos originários. Já com relação às cotas para afrodescendentes, o tema foi votado separadamente e, por não atender o quórum exigido, foi rejeitado. Em 15 e 17 de maio de 2021, as eleições dos e das constituintes foram realizadas e a classe política tradicional teve surpresas muito amargas. Dos 155 eleitos, 77 eram mulheres, 78 homens e 17 destes pertencem aos povos indígenas. E mais da metade desse número pertence a um pacto de esquerda de movimentos sociais e independentes, marcando o colapso do antigo regime da transição democrática. A coalição de direita atingiu apenas 27 cadeiras, portanto não obteve os 2 terços para impedir mudanças importantes, mas tem um robusto aparato de negociação e lobby que, a verdade, pode dificultar
as tomadas de decisões no futuro. No domingo 4 de julho, chegou o dia mais esperado, já que a Convenção Constitucional foi inaugurada. A sessão teve que começar com várias horas de atraso, pois os e as constituintes se recusaram a começar enquanto as forças de ordem não respeitaram o povo do Chile que tornou possível a existência dessa convenção e que estavam se manifestando nas ruas nesse momento. Uma vez iniciada a sessão, foi aprovada a eleição da presidência e da vice-presidência do órgão. E aqui ocorreu um evento inédito na história nacional. Com 96 votos, Elisa Loncón, uma mulher mapuche, foi eleita presidente. Jaime Baza, advogado militante pela Convergência Social, foi eleito o vice-presidente do órgão com 78 votos. O discurso inaugural da sua presidenta começou com Elisa Loncón vestida com roupas e joias tradicionais do povo mapuche, uma saudação em mapudungún, e a seu lado direito a Machi Francisca Linconao com o folle ou canelo, a perene árvore sagrada mapuche que é um símbolo da paz. No segundo dia da sessão constituinte, apesar da ineficiência do governo que não garantiu espaço nem as provisões tecnológicas, a convenção foi realizada iniciando com um minuto de silêncio pelos falecidos dos povos indígenas, pelas vítimas da ditadura civil-militar e pelas vítimas de feminicídio ao longo do país. Ampliou-se a diretoria de 5 para 9 pessoas e se publicou uma declaração sobre a jurisdição política no Chile e a militarização do Gualmapu, que antecedeu outro infeliz assassinato pela polícia contra Pablo Marchand, assassinado por erro, já que a polícia acreditava ter matado o filho de Héctor Yaitul, líder do CAM, que é a coordenadora Arauco Mayeco, um movimento de resistência mapuche. Por fim, resta mencionar que a Convenção Constituinte representa um fim de uma era, a passagem para uma nova etapa, que inclui sectores que não só não participaram da transição para a democracia, mas que foram brutalmente excluídos e que hoje têm voz e voto, e que suas propostas incluem a constituição de um Estado plurinacional, com uma perspectiva de gênero, com uma visão ambientalista dos territórios e que respeita e garante os direitos humanos fundamentais.